Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes e nós estamos de volta aqui com mais uma de nossas aulas. Na verdade, essa é a aula de número 12, nosso curso já está acabando. Nosso curso de PV6 na Academia do IP, www.academiadoip.com.br. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Então, nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o IPsec, tá? Que é a parte de segurança do IPv6, e alguns serviços. Que serviços são esses? Então, aqui, ó, descrever o IPsec e seu funcionamento, né, que é o IPsec, descrever como o serviço DNS funciona no IPv6, descrever como o serviço de QoS funciona no IPv6 e descrever os serviços de mobilidade do IPv6. Lembrando que esse é um curso básico, não é um curso avançado, então alguns desses assuntos aqui precisariam ter um entendimento um pouquinho mais avançado, tá? A gente vai explicar como funciona. Nós já estamos começando a nos preparar aqui na Academia do IP para começar a pensar num curso de IPv6 avançado, né? Então, a gente vai ver como isso vai ser feito ainda, mas esperem que a gente deve ter em breve novidades, tá? Sobre um curso de PV6 avançado. Mas, por enquanto, a gente vai tratar desses assuntos de uma forma um pouco mais básica, para dar um pequeno entendimento para todo mundo sobre o assunto. Então, vamos começar. O IPsec, né? O IPsec ele é uma solução de segurança que foi desenvolvida com foco no IPv6. Tá? Mesmo o IPsec que a gente usa para a versão 4, quando ela começou a ser pensada, na verdade, ela não foi pensada para o IPv4, ela foi pensada para o IPv6 e ela foi adaptada para o IPv4, né? Isso é uma informação que talvez poucas pessoas sabem. Claro que os profissionais que são da área de segurança propriamente dito sabem disso, né? Mas muitos profissionais, principalmente o pessoal que está querendo tirar o CCNA, o pessoal novo, né, que nem vê muito IPsec, eles uma informação nova, né? Que o IPsec ele foi criado visando o IPv6 e foi adaptado para o IPv4. Então, o IPsec é uma solução de segurança, né, que foi desenvolvido para atuar na camada de rede, ou seja, ela é uma segurança de camada de rede, camada 3 do modelo OSI, né, ou camada de internet, que é a camada 2 do modelo TCP/IP. Tá? Então, ela é uma solução de segurança para a camada 3, né, para a camada de rede. Pode ser implementado tanto em dispositivos fins, né, que são os hosts dos computadores, como em dispositivos intermediários. Hoje em dia, a forma como está a nossa rede hoje, como a gente trabalha com IPv4, com muito NAT, muito serviço de tradução, né? Isso atrapalha muito o serviço do IPsec. Então, a gente termina desenvolvendo o IPsec somente em dispositivos intermediários. Então, eu faço um túnel de VPN, de criptografia, né, entre os dois roteadores de borda de uma rede, ou entre o roteador da minha casa e o roteador da empresa que eu trabalho. Então, ou do meu lado, na minha casa, eu tenho um NAT muito fraquinho, eu não tenho muitas regras de firewall, eu não tenho muita coisa que não atrapalha muito o IPsec, e do outro lado, da minha empresa, é tudo preparado, convergido para isso. Mas, de qualquer forma, não é muito comum essa solução fim a fim, host a host, hoje em dia. Tá? Mas ela pode ser implementada tanto fim a fim, quanto nos dispositivos intermediários. Tá? Ela é uma solução que hoje no IPv4 já é bem difundida, né? Apesar do IPv4 não ter suporte nativo, ou seja, o IPv4 ele foi criado num contexto, ele foi criado numa época onde a segurança não era um dos pilares principais de uma rede. Quando se pensava numa rede, não se pensava em segurança, porque tinham tão poucos hosts na rede e era tão limitado os serviços que os computadores executavam que não precisava pensar em segurança. Hoje não, hoje o computador tomou uma proporção dentro da empresa, dentro das comunicações da empresa, dentro do desenvolvimento do trabalho que as empresas fazem, né? Que a rede de computadores passou a ganhar uma importância muito grande, né? E, na verdade, a informática
da TI como um todo, né? E aí rede se enquadra nisso. Ela deixou de ser um objeto meio para a empresa executar suas coisas e passou a ser, inclusive, um objeto que ajuda no planejamento, no gerenciamento, tomada de decisão das empresas, né? Então, hoje em dia, a TI é fundamental para a grande esmagadora maioria das empresas pelo mundo afora. Então, com isso, a rede tomou muita importância. A rede tomando importância, tem que se pensar em segurança para essa rede. E o IPsec é uma das seguranças que a gente implanta numa rede. Lembrando que eu sempre falo para meus alunos que segurança ela tem que ser implementada em camadas. Não adianta você fazer apenas uma coisa, né? Desde quem vai acessar fisicamente a sala onde onde estão os meus equipamentos instalados, até num plano de como eu vou fazer em caso de acidente, ou seja, em caso de perda, em caso de vazamento de uma informação, em caso de um incêndio, porque a segurança tem que pensar também nos riscos não maliciosos, ou seja, pegou fogo, teve um curto-circuito e pegou fogo, o que eu faço? Né? Então a gente tem que pensar num plano de ação caso ocorra um acidente, um incidente, né? Como a gente diz em gerenciamento, incidente de segurança. Né? E, na verdade, o IPsec ele funciona em cima de dois subprotocolos. Né? São subprotocolos da camada de rede, tá? São protocolos que vêm em conjunto com o IP, que é o Authentication Header, né? Que é o AH, e o Encapsulation Security Payload. O Authentication Header, como o nome diz, Authentication, ele é um protocolo que auxilia na autenticação, ou seja, na senha, no login e senha, né? E o Encapsulation Security Payload é um protocolo que vai me ajudar na hora do túnel, na hora de criar um túnel de encapsular num túnel de criptografado. Então, um bota a senha, o outro criptografa. E no IPv6? Né? O IPv6 tem, através dos cabeçalhos de extensão AH e ESP, na verdade AH e ESP é o Authentication Header e Encapsulation Security Payload. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, AH e ESP. Tá? Então eles têm o mesmo nome dos cabeçalhos que eram usados no IPv4. Legal. Então realmente daí a gente pode ver que o IPv6 aqui, ele tem o suporte nativo. Por quê? Porque esses cabeçalhos já fazem parte dele. Já estão lá nos cabeçalhos de extensão. A gente viu na aula que a gente falou sobre cabeçalhos de extensão, a gente viu sobre esses cabeçalhos, né? Então ele tem suporte nativo. Uma coisa que as pessoas costumam confundir é que quando a gente fala que ele tem suporte nativo, as pessoas acham que ele criptografa automaticamente, o que não é uma verdade, né? O IPv6 ele tem suporte nativo porque antigamente, quando eu comprava um equipamento, mesmo que ele tivesse a pilha IPv4, eu não tinha certeza se ele tinha pilha de IPsec, se ele funcionava para o IPsec. Enquanto no IPv6 isso termina sendo sempre uma verdade, ou seja, quando ele funciona com a pilha IPv6, ele funciona também com o IPsec, ele tem suporte a IPsec. Isso que a gente fala que tem suporte nativo. Agora, precisa ser configurado, precisa ser ativado os serviços do mesmo jeito que eu precisava fazer no IPv4, certo? E outra vantagem é que no IPv6 a gente vai conseguir fazer isso fim a fim, né? Principalmente porque, se Deus quiser, o NAT vai acabar, né? A gente não vai precisar ficar nateando a minha rede, porque no IPv6 eu tenho um endereço IP suficiente para todos os endereços IPs da minha rede serem públicos, ou sejam Global Unicast, né? E aí com o Global Unicast eu vou conseguir ter um endereço que seja sempre fim a fim, eu não vou precisar ficar fazendo NAT na borda da rede, né? O IPsec ele atua em dois modos de operação, de transporte e de túnel. Então eu tenho esses dois módulos de operação, módulo de transporte e módulo de túnel. No módulo de transporte, aqui ó, eu tenho o cabeçalho, né, IPv6, tá? E aí eu tenho aqui ó,
eu passo a ter autenticação antes dos dados, tá? Ou do payload. Então, somente a partir do cabeçalho TCP ou UDP ou cabeçalho de camada superior é que eu começo a criptografar os meus dados, tá? O cabeçalho IP, né, e a autenticação SP, eles vão totalmente desprotegidos, certo? Então, o cabeçalho continua inalterado, e o roteamento dos pacotes é feito de forma normal. Os roteadores agem normalmente. E é uma operação comum para ser usado host to host, ou seja, host a host. Eu não preciso executar nada em roteador, porque o roteador automaticamente vai enviar aquele pacote, tá? Já no modo túnel, o modo túnel é diferente. O modo túnel ele criptografa o pacote IP. Então todo o pacote IP passa a ser criptografado. Ele na verdade ele encapsula num outro, né? Ele reencapsula o meu pacote. E aí reencapsulando o meu pacote, dando botando ele dentro de um novo cabeçalho, eu estou botando ele num túnel, né? E aí esse túnel é um túnel criptografado, tá? É criado um novo cabeçalho, né? E o pacote original é reencapsulado, né? Muito usado para criar VPN entre roteadores. Então eu tenho um roteador e um primeiro roteador, um segundo roteador. Esses roteadores eles criam uma VPN entre eles e passam os dados através de criptografia, tá? Observa aqui meu cabeçalho, ó. Eu tenho aqui, ó, o cabeçalho novo está aqui fora e o cabeçalho anterior começa aqui, ele todo criptografado, certo? Então, o modo de transporte e o módulo túnel. Depois do serviço do IPsec, que na verdade funciona basicamente dessa forma, volto a falar, a gente vai ter provavelmente um outro curso sobre IPv6, talvez sobre configuração de IPv6, tá? Seja um curso mais focado em hands-on, seja mais focado em configuração. A gente ainda está estudando isso, mas provavelmente a gente vai ter esse curso. Não vai ser um curso muito extenso, de muitas aulas, vai ser um curso um pouco menor do que esse, mas ele vai falar um pouquinho mais de conceitos avançados e ele vai mostrar um pouquinho mais de configurações na prática, tá? Então fiquem espertos aí, fiquem de olho, que a gente vai estar sempre noticiando isso. O legal, pessoal, para vocês terem sempre as nossas notícias bem fresquinhas de tudo que a gente faz, né? Saberem sempre tudo que está acontecendo aqui na Academia do IP, é você ir lá e se cadastrar na nossa newsletter. E aí você vai estar sempre sendo avisado dos cursos novos que vão ser lançados, algumas matérias legais. Então a gente vai estar sempre focando. E a gente uma outra coisa é que a gente vai ter o nosso videoblog, né? A gente decidiu fazer um pouquinho diferente, a gente não vai fazer blog, a gente vai fazer videoblog. E com isso a gente vai ter sempre alguns vídeos legais ali para vocês verem. Vamos tentar fazer, de repente, umas entrevistas, umas reportagens. Vai ser bem legal o nosso videoblog. Então acompanhe nosso videoblog, acompanhe nosso canal no YouTube e acompanhe também faça o cadastro na nossa newsletter, que aí vocês vão conseguir estar sempre sabendo dos nossos lançamentos, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o serviço DNS. O serviço DNS é aquele serviço de resolução de nome. Então a gente sabe que quando a gente vai começar a navegar na internet, a gente digita o nosso endereço do nosso site lá no navegador, www.cisco.com ou www.academiadoip.com.br. Primeira coisa que o nosso computador faz é uma consulta DNS. O que é uma consulta DNS? Ele fala, olha, eu tenho esse nome aqui, preciso do endereço IP desse nome. E aí tentam buscar no primeiro servidor, num servidor DNS que vai me localizar aquilo e mandar de volta, tá? Isso é muito útil porque nós, seres humanos, nós não trabalhamos bem com número, nós não guardamos bem número, né? Nós gravamos bem nomes, números nós não gravamos bem. Alguns gravam bem, outros não, mas a maioria não grava. Um grande exemplo disso é que antigamente os telefones,
a gente não tinha, a gente tinha que gravar os celulares das pessoas, né? E aí depois os telefones fixos e tal, depois os celulares passaram a vir com aquela agenda onde você não tem mais um número de celular, você é um nome, você é um contato na agenda. E as pessoas pararam de gravar número de celular, não guardam mais, porque é muito mais fácil guardar nome. Então quando eu quero ligar para alguém, eu quero ligar, por exemplo, para minha mãe, eu vou lá no nome mãe lá na agenda, clico no nome mãe e liga para ela. Eu não lembro nem o telefone da minha mãe de cor, né? Então é a mesma coisa com o serviço DNS. A gente grava o nome dos sites, www.cisco.com, www.academiadoip.com.br, né? E aí www.google.com, né? Então a gente tem muitos sites que a gente grava, mas o endereço IP a gente não grava, a gente não lembra o endereço IP de todos os sites que a gente entra. Na verdade, a gente não deve lembrar de nenhum, praticamente, né? Então, você não deve, a maioria dos usuários não sabe nem que existe endereço IP. Então, o DNS serve exatamente para isso. Imagina numa rede IPv6, onde a gente já viu no nosso curso como vai ser a anotação IPv6. Que num primeiro momento, como a gente vai ter muitos zeros nesse endereço, talvez seja fácil da gente guardar alguns endereços IPs. Mas à medida que esses zeros, que os endereços IPv6 vão começar a ser usados, os zeros vão se acabando, os endereços com muito zero vão se acabando. E aí gravar um endereço IPv6 vai ser muito difícil. Então eu acho que até na nossa rede interna, o DNS vai passar a fazer um sentido um pouco diferente, um sentido um pouco maior. Né? Então, o DNS tornará essa migração transparente para a maioria dos usuários. Por quê? Porque a maioria dos usuários não vão perceber muito essa diferença, porque eles não sabem nem que existe endereço IP, ou eles sabem, mas eles não se preocupam com isso. Por quê? Porque a gente tem o DNS que faz isso, ele precisa gravar só o nome. E a mesma coisa com o IPv6. Né? Uma coisa legal é que o DNS para o IPv6 não teve uma grande modificação, ele não precisou modificar muito, ele não teve muita diferença. Né? Então, não existe, como na maioria dos outros protocolos, por exemplo, o protocolo de DHCP. Eu tenho o DHCP versão 4 e tenho o DHCP versão 6. Né? O SPF, eu tenho o SPF versão 2, que é o IPv4, e o SPF versão 3, que é por IPv6. Né? Então, a grande maioria dos protocolos, eu tenho uma versão para o V4 e uma versão para o V6. O DNS não existe isso. O DNS continua o mesmo protocolo, com a mesma versão. A única coisa é que foram criadas duas classes de serviço. Então, eu tenho o serviço de classe A para o V4 e o serviço de classe AAA para o V6. Na verdade, faltou um A aqui, tá, gente? É AAAA. Deixa eu achar aqui onde está minha canetinha. Aqui nesse cantinho aqui, ó. AAA. Ah, faltou um A aqui, ó. A. Por quê? Porque ele aqui é para marcar o tamanho. A é um endereço IPv4. E IPv6 é 4 vezes maior, porque aqui tem 32 bits, né? E aqui embaixo tem 128. Então, ele tem que ser 4 vezes maior. Então, é AAA, tá? Então, a diferença é essa. Foram criadas essas classes. A outra diferença é na entrada do endereço reverso. Né? Para a resolução do nome. No IPv6, o endereço reverso não pode ser abreviado. E no IPv4, no endereço IPv6 normal, a gente abrevia ele. Né? Então, onde tem os dois zeros, a gente bota... Onde tem zero à esquerda, a gente ignora. E aonde tem zero a... quatro sequências de zero ou muitas sequências de zero, a gente pode botar dois pontos. Né? A gente não pode fazer esse abreviar. E a gente separa cada bit com um ponto. Então, vem assim, ó, exemplo da versão reversa do endereço 2001 db8 café 2.2.1. Então, vem 1, 0.0.0.0.0.0.0 aqui, ó. Café ao contrário, ó, EFAC. Tá vendo? Ó? EFAC. O café ao contrário. 8 BD. Ó, 8BD 0, porque aqui tem um 0 abreviado. 2001 ao contrário.
.ip6.arp. Então esse seria o meu endereço reverso, tá? Então essa é uma diferença também do IPv6. E aí a gente tem os servidores de DNS, só para a gente poder comparar, porque a gente tem o OpenDNS, né? O Google, são os dois principais servidores abertos aí que todo mundo usa. Então no OpenDNS a gente tem o 2008 67 2222 2222 222 222, né? No IPv6 a gente tem o 2620 2.0 2.ccc 2.2.2 e 2026 2620 2.0 2.ccd, o outro era ccc, embaixo ccd 2.2.2. E no Google também, que tem o 8.8.8.8 e o 8.8.4.4. São dois servidores de DNS também muito conhecidos. 2001 2.4860 2.2.8888 e 2001 4860 2.2.8844. Então, esses são os nossos principais servidores DNS que a gente tem espalhado pelo mundo. Beleza? Então, DNS é isso, muito simples, não tem muito que a gente ficar massificando. QoS. O QoS, no protocolo do IPv4, a gente tinha um campo chamado TOS, né? Esse campo ele era utilizado para implementar QoS no protocolo IPv4. No protocolo IPv6, esse campo foi substituído, na verdade, por dois campos, o TC, né, e o campo Flow Label. O campo TC tem a mesma utilização do TOS, tá? Então, na verdade, ele foi substituído pelo campo TC. O campo TOS foi substituído pelo campo TC. E o Flow Label é um campo do cabeçalho que ele ainda não está sendo muito utilizado, nem muito implementado. Porém, quando o IPv6 começar a ser muito usado, as aplicações começarem a ser criadas com foco no IPv6 e não no IPv4. Hoje as aplicações ainda são criadas com foco no IPv4. Elas têm suporte a IPv6, mas são criadas com foco no IPv4. Quando elas começarem a serem criadas com foco no IPv6, nós acreditamos, né? Eu acredito que esse campo Flow Label vai passar a ter uma utilização muito maior. Principalmente quando a gente está falando de mídia que utiliza o UDP. Porque sobre esse campo Flow Label a gente vai poder fazer marcação de sequência de pacotes, né? Então, por exemplo, um stream de vídeo, eu vou poder controlar a sequência dele. Então, eu vou ter um controle maior sobre essa sequência desse stream de vídeo, né? E eu vou poder aplicar nisso um controle de qualidade. Isso vai ser muito legal. Isso vai dar para aplicações de mídia, de multimídia, né, que usam o DP, isso vai dar um ganho, já que o DP é um protocolo de camada de transporte que a gente sabe que ele não é confiável. Então, quando eu passar a ter um controle maior e puder ter uma qualidade maior, uma implementação de qualidade maior, quando for esse tipo de transporte, é lógico que a gente vai ter uma qualidade, um tráfego desse tipo de mídia mais eficiente pela nossa rede. E a gente tem aí o nosso cabo, né, todo dividido aí pelo controle de qualidade. Então eu tenho lá voz, que eu tenho prioridade, eu preciso que metade da largura de banda ali foi determinada para voz, né? E aí eu tenho vídeo, eu tenho outros dados de crítico para os nossos negócios. Então a gente tem aí um controle de qualidadezinho aí, uma brincadeirinha, uma foto que a gente pegou lá na internet para exemplificar, né? No Cisco IOS, a configuração de QoS é realizada em 3 etapas, tá?
Primeiro, eu faço a classificação do tráfego via class map. Então, eu crio um class map no meu roteador. Tá? Depois, eu vou fazer a definição da política por meio do policy map. Então, eu crio o class map, faço um policy map. Depois, eu aplico esse policy map na entrada ou na saída de uma interface. Então, eu seguindo essas 3 etapas, eu vou conseguir configurar o QoS. Né? Eu volto a falar que, na verdade, essa aula é básica e é mais para explicar como funciona. A gente vai ter um cursinho, um curso pequeno, um curso de configuração de algumas etapas aí, e aí não só para IPv6, mas também para IPv4 e de hands-on, tá? E aí a gente vai estar lançando esse curso em breve, podem esperar. Outro serviço que ganha um que a mais, um que especial, um tratamento diferenciado no IPv6 é a mobilidade. Porque quando o IPv4 foi concebido, né, quando ele foi inventado, nem se imaginava que a gente ia ter essa mobilidade do jeito que a gente tem hoje. Não existia dispositivos móveis, claro que já existia alguma ideia, já existia alguma coisa sobre mobilidade, mas ninguém tinha noção nem de que o próprio computador ia ficar do jeito que ficou hoje, que dirá o computador que eu digo desktop, com fio bonitinho, né? Ninguém imaginava que dirá a mobilidade. Ninguém ia imaginar a utilização de um iPhone, por exemplo. Né? Realmente é uma coisa diferenciada hoje. Então, é fato que o IPv4 tem suas limitações quando o assunto é mobilidade. É uma deficiência do IPv4. Tá? E aí no IPv6, na versão 6 do protocolo IP, essa deficiência foi resolvida com o protocolo MIPv6, Mobile IPv6. Esse protocolo proporcionou, ou vai proporcionar, né, já que ainda não está sendo implementado em larga escala, porque o IPv6 ainda não está, mas vai proporcionar um serviço muito melhor de mobilidade. Tá? Por quê? Porque com mobilidade existe um conceito que o IPv4 não tinha como ser resolvido, que é o seguinte: cada nó, cada host, ele tem que ter mais de um endereço IP. Um na rede onde ele é nativo, um na rede onde ele se loga primeiro, minha rede principal, e o outro na rede onde eu sou visitante, porque na mobilidade eu transito entre várias redes e eu me torno visitante em outras redes. E aí eu tenho 2 endereços IP, porque eu tenho que ter um endereço IP fixo para quando forem me enviar um e-mail, a pessoa tem que mandar um e-mail, tem que saber para onde mandar. Então, quando ele manda para aquele endereço, vai chegar em mim. Por quê? Porque eu estou com outro endereço naquele momento, mas eu tenho um fixo para receber. Esse endereço, né? Esse endereço com prefixo da rede nativa, a gente chama ele de HOA, Home of Address, ou endereço de casa, né? Já o endereço que é dinâmico, tá? O HOA é sempre fixo. E tem um endereço que ele é dinâmico, ele muda de acordo com a rede que eu estou visitando. A gente chama de COA, né? Ou Care of Address, tá? Então, o HOA é o endereço fixo, o COA é o endereço dinâmico, vai mudando de acordo com o meu deslocamento. Na rede nativa, na rede onde eu sou, na minha rede principal, né? Existe um roteador que a gente chama de Home Agent. O que esse Home Agent faz? Ele é responsável por criar uma tabela e manter essa tabela com uma associação ROA-COA. Então, se eu tenho um endereço ROA, eu vou estar nessa tabela. E cada vez que eu tiver um COA, ele vai estar alterando e eu vou estar recebendo ali meu endereço IP V6 COA e ele vai alterando e colocando qual que eu estou naquele momento, para onde ele vai me mandar a mensagem naquele momento. E aí ele recebe as minhas mensagens e redireciona para lá. Tá? Uma outra coisa é que o meu roteador, o Home Agent, o roteador, aonde eu sou, COA, ele é responsável por enviar uma mensagem para o ROA para informar
que eu mudei de endereço para enviar meu novo COA. Então, sempre que eu mudo de endereço, eu mudo de rede, o ROA, o Home Agent, recebe uma mensagem informando de qual rede eu faço parte naquele momento, tá? E é isso aí, pessoal. Então, nessa aula de hoje, a gente viu alguns serviços, né? Que foi o DNS, o QoS e mobilidade. São 3 conceitos onde a gente precisa ver um pouquinho mais, precisa ser um pouquinho mais aprofundado, a gente precisa de uma aula mais avançada, se você quiser realmente configurar isso, mas essa aula foi mais para que a gente tenha conhecimento sobre esses assuntos, um mínimo de conhecimento, para a gente poder começar a partir daí desenvolver esse conhecimento. Eles não são... essa aula não foi para tornar ninguém especialista nesse assunto, desses 3 assuntos. E a mesma coisa sobre segurança. A gente vai ter um curso sobre segurança. A gente vai ter um curso que, como eu falei, vai ser mais focado em hands-on, de configuração, onde os serviços vão ser todos configurados, certo? Essa aula, nós estamos chegando no final do nosso curso. Só falta mais uma aula, tá? A aula onde a gente vai falar sobre a transição entre IPv4 e IPv6, quais são as técnicas de transição que existem hoje, tá? E eu queria pedir ajuda de vocês para divulgar esse curso, é um curso que foi feito gratuito, é um curso que a gente fez com todo carinho. Volto a falar que esse curso nasceu de uma ideia que foi preparar os meus alunos do CCNA. Eu, Alexandre Lopes, sou instrutor oficial da Cisco Network Academy, né? E o meu objetivo era preparar um curso para que meus alunos do CCNA, que fizeram na versão anterior, fizeram na versão antiga do curso e não sabiam muito de IPv6, pudessem aprender um pouco mais de IPv6. Então esse curso está focando no que você precisa saber para fazer a prova do CCNA de IPv6. E aí eu comecei a melhorar um pouquinho ele, e ele terminou saindo um pouco mais. Então ele deu um conhecimento sobre IPv6 um pouco melhor do que uma pessoa precisa para a certificação CCNA. Mas é um curso que eu desenvolvi com bastante carinho para vocês. E aí, a partir desse curso, a gente teve a ideia aí da Academia do IP e vamos começar a lançar outros cursos e a gente espera estar ajudando vocês. A gente tem um fórum lá na nossa sala de aula virtual, no nosso ambiente virtual, um fórum de dúvidas. Eu espero que vocês tirem as suas dúvidas no fórum, né? A gente também vai ter um chat, e aí, volto a falar, fiquem ligados nos seus e-mails, cadastrem um e-mail que vocês vão receber sempre um e-mail, que a gente de vez em quando pode estar querendo fazer um chat aí para tirar dúvida ao vivo e tal, e a gente pode estar, através do e-mail de vocês, avisando que a gente vai fazer isso, tá? Entra também no nosso Facebook, né? www.facebook.com/academia do IP. Curte lá nossa página, nossa fanpage no Facebook. Ajuda a gente a fazer a divulgação, porque com isso a gente vai poder manter o nosso curso por mais tempo, manter nossos cursos por mais tempo. A gente vai ter outros cursos gratuitos também e aguardem novidades, certo? Então, espero que vocês realmente estejam gostando do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado, porque ele está no finalzinho, ainda falta uma aula, mas ele já está nos finalmente. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o IPv6. E é isso aí. Não vamos parar de buscar conhecimento, né? Eu falo para meus alunos que hoje em dia todos os profissionais de qualquer área eles têm que estar sempre estudando, sempre evoluindo. E o profissional de rede é a mesma coisa. Ele é um profissional que tem que estar sempre evoluindo, sempre buscando novos conhecimentos, principalmente o profissional que quer trabalhar com nível de certificação. Então, tirem seu CCNA, tirem seu CCENT, depois tirem seu CCNA, router e switch. Busquem aí de repente um CCNA Voz. O mercado de voz é um mercado que está bastante aquecido hoje, né? A gente vai ter o nosso curso de CCNA Voz, mas independente, antes da gente ter ou não, vocês busquem isso. É um mercado que está bastante aquecido. Eu tenho aconselhado o pessoal a entrar no mercado de voz, porque é um mercado que está bem aquecido. Busquem
os cursos para o CCNP, as certificações do CCNP, são 3 provinhas, então busquem fazer essas provas e vamos sempre evoluindo, porque nós acreditamos que a educação pode mudar, pode transformar vidas, tá? Então é isso aí, pessoal, espero vocês na nossa última aula. Obrigado.